Cara, é até difícil de começar o vídeo, porque assim, são tantas coisas que passam na minha cabeça que eu tenho que falar, só que eu tenho que guardar para o final do vídeo, cara. Tem muita coisa aqui que eu quero falar, principalmente dessa saída de bola, né, cara? Eu acho que até demorou, né, para esse gol sair com um erro, né? Porque o Flamengo, ele vem estudando faz tempo. Como que eu vou tomar um gol assim? Como? E hoje saiu, né? Entregamos de graça a vitória para o Atlético Mineiro. É lamentável, né? Um jogo de mata-mata, um jogo que vale muito, cara. Vale a classificação para as quartas de final e vale quase 5 milhões de reais em premiação. Tá? Beleza? Então tá bom, né? Né, Léo Pereira? Tá bom assim, né? Tá legal, né? Poderia ter sido evitado esse gol, né? Vocês não acham? Vocês não acham que dava para ter evitado, metido essa bola lá para longe? Cara, vamos ver aqui esse corte do programa Linha de Passe e ver o que falaram do jogo. Eu não gosto muito, né, de fazer vídeo depois que o Flamengo perde, mas eu tô aqui para isso, para fazer vídeo. Então, infelizmente perdemos e vamos aqui ver o que eles vão falar. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. O Flamengo não leva para campo problemas que outros levam. E o Atlético era só problemas. E era problema de grana, de jogador vaiado pela torcida, jogador que a torcida... Você imagina assim a vida do Rony e do Scarpa em Belo Horizonte, o cara vai sair para comer uma pizza, fácil. Ainda perdeu o gol no final. Aí vai sair tranquilo, depois de ter ido, foi, mas não foi. Então, assim, muda um pouquinho. Então o Galo precisava, não dar uma resposta, mas o Galo precisava alcançar um rendimento um pouquinho mais próximo do time que ele pode colocar em campo. E ali eu vejo, aí tem o trabalho do treinador que aparece. Cuca, ele vem com o Scarpa do lado esquerdo, isso começou no fim de semana. E o que mudou no time de hoje? Voltou o Lianco, ponto positivo, no lugar do Igor Rabelo, e aí ele faz a troca, porque ele deixa a mensagem na coletiva do domingo, que ele ficou na coletiva que ele poderia fazer um ajuste. E ajuste não é mudar tudo, ajuste é só mexer nos detalhes. Qual foi o detalhe? Ele entrou, na semana passada, ele veio com o Vera também no meio de campo e ele tirou o Fausto Vera dessa vez e veio com o Igor Gomes. Então ele teve um jogador que, para um time que vai baixar para esperar, que vai deixar os zagueiros, como citou o Eugênio, os zagueiros do Flamengo trocando passe, por quê? Porque a saída estava liberada para eles. Na saída com a bola, no desenvolvimento do jogo, eles tocando a bola, estava liberada. Embora o gol tenha sido feito na marcação de uma saída com a bola parada, que é um pouquinho diferente. Porque aí o Hulk consegue encaixar. Sim. Né? E com o Igor Gomes, ele tem uma ligação entre o meio de campo e os atacantes, o Hulk com o Egirone. E um jogador também que se esforçou demais. Ótima atuação dele, porque ele tem que marcar e jogar. Gabriel Menino fez um baita jogo. Entre o lado direito e o meio de campo, aí o jogador tem que entender a necessidade da equipe, a hora de barrar o corredor lateral, a hora de fechar o Flamengo pelo centro. E o Gabriel Menino fez isso. Então, sim, o Atlético apresentou uma evolução do jogo de domingo e ganhou do Flamengo. O Flamengo não tinha o Arrascaeta, Jorginho, então ele perdeu o passe por dentro. Porque o Arrascaeta não está jogando o que pode, mas o Jorginho, às vezes, ali como primeiro volante, ele tem mais espaço, visão de jogo para uma bola mais longa. Flamengo no centro tinha o Alain e o Everton Araújo. Naturalmente jogava pelos lados. Jogava com Plata, jogava com Luiz Araújo, ele não tinha o Bruno Henrique hoje, mas tinha o Pedro. Então é um time que buscou muito lado. Para o Galo foi bom, porque o Galo veio com os lados trancados. Então o Flamengo perdeu muito pelo centro. Né? Por isso que o Flamengo fez contratação. Ele estava com o Carrascal assistindo o jogo, o Saul Niguez entra para jogar a meia hora, porque ali no centro falta alguma coisa. Então, assim, o Galo foi muito bem na condução da partida, nos detalhes, e o Flamengo ficou refém num setor que ele já tem problemas quando não joga o Arrascaeta. Você vê o Varela salvando essa bola, né? Aí você vê o Léo Pereira entregando de graça o gol. Dá uma revolta, cara.
a saída do Gerson também. Sim, sim. Eu acho uma outra questão também, complementando o que o Calçade disse, é que no jogo do jogo do final de semana, o Atlético foi melhor no primeiro tempo. Sim. Tá? Resultado merecido, tudo. O Flamengo cresceu na segunda etapa, fez o gol de cabeça lá do Léo Ortiz. O Saravia foi usado como um terceiro zagueiro. Fato. E hoje, o Flamengo jogou com uma linha de 4, o Scarpa baixou. Essa jogada aqui que eu falo, ó. Essa jogada aqui que o Varela salvou. Aquela outra jogada foi o Léo Ortiz, né? O Saravia foi realmente um lateral, né? E formou uma linha de 4 na linha de defesa. Com os 3 jogadores no meio campo que pegam um pouco mais. E muito auxílio, eu acho que esse é um detalhe essencial, do Coelho na esquerda, recompondo no meio campo como um quarto jogador. E quando preciso, do Rony na direita. Então, como o Calçado chama atenção, no jogo passado com a linha de 3 e o Scarpa jogando como um ala, o Flamengo encontrou um pouco mais de espaço pelos lados. Apesar de que o Atlético, no primeiro tempo, com o meio campo mais preenchido, conseguiu ter um certo controle do meio de campo no primeiro tempo. Hoje, com as 2 linhas de 4, o Cuca entregou mais a bola para o Flamengo do que fez no final de semana. E aí estão os ajustes, os posicionamentos dos jogadores, apesar de poucas mudanças na equipe. E quis mais o contra-ataque. Sim. Era pressão de saída de bola, recuperava, jogo agudo, baixava, esperava o Flamengo avançar. Pega a bola aí, se vira. Tenta chamar o contra-ataque. Né? E no lance de pressão, ajudou a forçar o erro e por isso venceu o jogo. Ou seja, a estratégia do Cuca, quando a gente pensa do jogo coletivo, ela funcionou melhor que a do Flamengo. Até porque, apesar do Flamengo ter chance de empatar o jogo, as oportunidades do Atlético foram as raríssimas oportunidades. O jogo foi muito truncado. Sim. Foram boas oportunidades, né, de jogadas mano a mano, de jogadas ali para tentar o contra-ataque fazer o gol. Acho que a dupla de zaga, inclusive, do Flamengo, óbvio, tem o erro no lance de saída de bola, mas ela conseguiu lidar bem com o Hulk, que foi acionado no contra-ataque várias vezes, com o Rony, que foi acionado. Ela teve que trabalhar muito, porque o jogo do Flamengo é um jogo mais de imposição e de agressividade que o do Atlético. O Atlético é um jogo que reage mais. Sim. E nessa briga o Atlético venceu hoje, mas é assim, tá tudo muito no limite para dizer que pode fazer isso de novo ou que não pode fazer na próxima semana. Essa é até a minha pergunta. Essa estratégia, olhando para a semana que vem, Atlético jogando em casa, mais um Flamengo, como já lembrou aqui o Jean, né? Com esses caras que entraram hoje já dando uma sinalização até de esperança para o torcedor. Provavelmente, talvez com a Arrascaeta, com o Jorginho. Dá para pensar nessa mesma estratégia ou vai ter que fazer diferente? Vai fazer a mesma estratégia. E aí, quando eu falo em estratégia, não necessariamente é a formatação de hoje. Sim. Porque a estratégia de hoje foi parecida com a estratégia de domingo, só que ele desmontou uma linha de 5 que ele tinha ali atrás e colocou mais um jogador do meio de campo, próximo dos atacantes. Isso deu um volume para a saída de jogo que o Atlético não teve no domingo. O Atlético conseguiu hoje ser mais agressivo quando tinha posse de bola, criar jogadas melhores do que criou no domingo e conseguiu também bloquear a sua defesa dos ataques do Flamengo, como já tinha feito no domingo. Porque a gente olha para o jogo de domingo e fala, o Flamengo ganhou com uma bola parada. Porque por baixo ele não conseguiu construir. A melhor chance de gol, inclusive, foi a do Rony. Da mesma forma que não conseguiu construir hoje. O jogo, né, esses 2 jogos, né, o futebol em geral, tem 2 situações diferentes. Uma coisa é o que acontece ao longo dos 90 minutos, plano tático, estratégias. Outra coisa é o momento decisivo. Sim. Então o Flamengo conseguiu, domingo, um momento decisivo numa bola parada, e é mérito. A gente cansa de elogiar, porque está trabalhada essa bola parada, então encaixou, conseguiu uma falta, bateu bem a falta, estruturou a jogada, fez o gol. Perfeito, vale o gol, só que por baixo estava com dificuldade. Hoje, do outro lado, teve um momento decisivo. Esse momento decisivo foi uma pressão alta na saída de jogo do Flamengo, que funcionou pontualmente, como foi pontual o gol do Flamengo no domingo. Foram 2 jogos de muita disputa, claro, o Flamengo com mais posse de bola, dentro da estratégia dele, o Atlético esperando um pouco mais, hoje com um pouco mais de força para sair, só que o que resolve o jogo, muitas vezes, não é a estratégia toda, é um momento decisivo. E hoje o momento decisivo foi do Atlético, que conseguiu segurar bem. E a gente tem falado aqui, vou voltar, que eu sempre toco nesse assunto, a importância da marcação dos atacantes. Sim. O Rony foi decisivo no gol. Sim.
Quem fez o gol foi o Coelho, que estava muito ligado na jogada, percebeu o passe errado, se antecipou, roubou a bola e fez o gol. Mas esse passe só foi errado porque o Rony estava correndo atrás de todo mundo. Você vê que o goleiro sai com a bola, o Rony já vem. Vai em cima do Léo Ortiz. O Léo Ortiz recua para o goleiro, ele vai em cima do goleiro. Aí o Rossi toca pro Léo Pereira, ele vai em cima do Léo Pereira. Que isso é uma característica dele. Só lembrar do lance, desculpa te interromper, Eugênio, para completar, da semana passada que ele perde o gol. Pressionando também. Pressionando, ele é um dos jogadores que mais pressiona que não existe na frente. Olha só, como ele vai em cima de todo mundo, ó. Pressiona o Léo Ortiz, vai recuar no Rossi, ele vai em cima do Rossi. Toca no Léo Pereira, ele fica maluco ali. Só que isso dificulta a saída do jogo do Flamengo. Então ele é decisivo. O Flamengo mereceu tomar esse gol, cara. Dói falar isso, né? O Flamengo mereceu tomar esse gol aqui pra parar com essa saída de bola ridícula. Não existe sair jogando assim, cara, dentro da área. Vou até voltar ao lance. Ali. Só que isso dificulta a saída do jogo. Toca em cima de todo mundo, ó. Pressiona o Léo Ortiz, vai recuar no Rossi, ele vai em cima do Rossi. Toca no Léo Pereira, ele fica maluco ali. Só que isso dificulta a saída do jogo do Flamengo. Então ele é decisivo. O gol é do Coelho, que também faz essa pressão. Claro, outros jogadores estão posicionados ali um pouco mais atrás, como o Hulk, para bloquear as linhas de passe. Só que não fosse o esforço do Rony, o gol não teria saído. Então, Varela livrinho lá em cima, ó. Olha só o Varela. Linhas de passe. Olha o Varela livrinho lá em cima, ó. Não era só o Léo Ortiz ter tocado lá, ó. Fosse o esforço do Rony. Ó, daí não, ele volta a bola pro Rossi. Aí dá essa merda. O gol não teria saído. Então, a importância fundamental desse papel sem a bola dos atacantes. Encaixadinho. Você pega, olha os encaixes. Né? Tá todo mundo marcado. Dos jogadores que estavam na saída, tanto que o Coelho ele estava preocupado com a saída do lado direito. Sim. E o Rony estava dando conta de 3. E tinha o goleiro e os 2 zagueiros. Essa é a questão que eu tenho que destacar. Como o Rony pressionou 3 jogadores, porque por que o time usa o goleiro para sair jogando? Porque ele ganha um 11º jogador contra um time que marca com 10. Sim. E aí, teoricamente, você sempre tem alguém para dar o passe. Nesse caso, o Rony estava pressionando 3 jogadores. Ou seja, aconteceu o contrário. Sobraram os jogadores do Atlético para que tenha 1 em 1 no encaixe perfeito, né? Inclusive um na sobra, que a câmera não pega lá atrás, se o time estiver bem posicionado, para o Flamengo fazer a saída de jogo. Ou seja, tem muito a ver com o estilo, a característica do Rony. O jogador pode aprender a fazer isso. O maior exemplo no futebol mundial dos últimos tempos é o Dembélé. O Dembélé chegou a ser colocado fora da equipe, retirado da equipe pelo Luiz Henrique, pela falta de empenho dele nessa situação. E que o treinador não abre mão. E o Dembélé mudou o pensamento dele, ele parece um demônio marcando. O Mundial de Clubes mostrou isso. Né? O cara alucinado marcando. Cara, foram 2 chances de gol contra o Flamengo, para um time que talvez tenha algumas dificuldades contra o Flamengo. Uma gerada no domingo, com o Rony, que quem tirou foi o Varela, né? Em cima da linha. E aqui, gerou o gol, cara. Então veja como isso faz a diferença. Sim. Isso me machuca bastante quando eu ouço que atacante não tem que participar. Cara, a diferença entre um que tá parado e o que fez o Rony. O que fez o gol. Jean queria falar. Fala, Jean. Não, acho que assim, o que o Eugênio falou é muito bom para quem ironiza quando se destaca a importância do atacante jogar sem bola. Porque o jogar sem bola, às vezes, não é apenas marcar para impedir que o adversário crie, que o adversário ataque, que o adversário chegue. Hoje foi o lance sem bola do Rony que acabou forçando o gol do Atlético. Então eu acho que é importante, sim, isso tem um valor, e por isso mesmo, eu acho que quando o Dudu sai do time do Atlético, ele sai num momento em que todo mundo achava que ele seria titular, que foi no jogo contra o Palmeiras, e ele acaba não jogando e não ficando nem à disposição por conta da suspensão. E ali entra o Igor Gomes no time.
acho que não faria sentido jogar contra o Palmeiras no Allianz com o Dudu, como não fazia sentido jogar contra o Flamengo no Maracanã com o Dudu, Rony e Hulk. O Hulk você não tira de jeito nenhum por tudo que ele oferece, por tudo que ele entrega ofensivamente, ainda que não tenha condição mais de fazer o trabalho que o Rony faz. E o Rony faz esse trabalho que o Dudu não consegue fazer, ainda que tecnicamente esteja, obviamente, muito abaixo do potencial do Dudu. Então, acho que, no fim das contas, hoje foi uma escolha do Cuca, né? A escalação do Coelho, o Dudu no banco, a presença do Igor Gomes mais uma vez como titular, e acho que ele foi premiado por uma escolha correta, ainda que, e aí eu repito, eu não vou mudar, eu acho que os jogos de domingo e o jogo de hoje foram jogos muito parecidos. Sim. E como eu falei na abertura, definidos por detalhes. Um detalhe que tem definido muito o jogo a favor do Flamengo, e como disse o Eugênio também, mérito do Flamengo, porque não é à toa que o Flamengo faz tanto gol de bola parada, né? Ali no segundo tempo, quando o bicho está pegando, tal. É trabalhado isso, e o Flamengo consegue fazer os seus gols de bola parada e resolver os jogos assim. E hoje foi definido também num detalhe, que foi um erro, né, do Léo Pereira, para mim, principalmente, porque o erro do passe é dele, mas pressionado pelo Rony ali, que ficou correndo atrás de um, atrás de outro. Então, foram jogos parecidos, no domingo com vitória de um, hoje com a vitória do outro, e é um confronto muito equilibrado, e vai ser um confronto muito equilibrado também em Belo Horizonte. O Galo ainda não se classificou. Ele tem resultado espetacular, e o empate já seria comemorado. Sim. E a vitória é maravilhosa. 0x0 tava bonito. Mas assim, com o nível de jogo do Flamengo, você não pode considerar que a partida tem o confronto já tenha se encerrado. É claro que não dá para contar com todos aqueles que entraram no jogo como titulares, mas talvez mude um pouquinho a cabeça do Felipe Luiz o jogo da volta, em função daqueles jogadores que ele gostaria de retirar na quarta-feira. Talvez ele tenha que fazer isso no final de semana para poder jogar na quarta. E vai ficar difícil para alguns, né, Calçade? Porque assim, até a primeira pergunta, acho que o Felipe Luiz recebe hoje na coletiva, é uma pergunta a respeito de em que lugar da fila entra o Samuel Lino depois da atuação. O Samuel Lino, ele é o primeiro da fila. O que vai modular isso é a condição física. Talvez ele não tenha condição, não tem de jogar 90 minutos. É o primeiro da fila para qual minuto? Essa é a questão, né? Porque é o seguinte, na hora que ele tiver 100%, ou 90%, ou 80%, ele é titular do Flamengo, não é pelo que ele mostrou, é pelo jogo que ele pode oferecer para quem assistiu o Atlético de Madrid, por exemplo. Que é um cara que na bola longa esticada, ele tem velocidade para atacar para profundidade, quando ele tem espaço, e no jogo curto, ele balançou dentro da área, deixou o Lianco para um lado e finalizou, quase que faz o gol. Então ele muda o Flamengo. Ele é realmente aquele jogador. O cara, eles não foram lá. Então, mas eles não pagaram 22 milhões de euros. Acho que é importante ressaltar que ele chega para uma posição em que o Flamengo tem um monte de gente. Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Quer dizer, é uma posição. Hoje o Luiz Araújo jogou por ali, mas não é a dele. Acho que a dele é jogar mais pelo lado direito. Vamos combinar que Cebolinha e Michael, então, ele já chega, né? Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Primeiro, a gente pode discutir, deve discutir, acho que é indiscutível que os dois não estão jogando nada, nem o Cebolinha, nem o Michael. E por isso, talvez o Flamengo faça esse esforço. Mas são também jogadores com potenciais, com potencial. Então, olha, assim, o nível de elenco do Flamengo. Tem dois caras que são caras de bom nível técnico, potencialmente, ainda que não estejam jogando bem, não tão bem. No meio da temporada, você sente que talvez você não vá recuperá-los para essa temporada, o Flamengo vai lá e busca o Samuel Lino. E aí o que eu quero dizer é assim, caras que tenham atuações abaixo da média no Flamengo, 1, 2 na sequência, por exemplo, a atuação do Plata hoje. Cara, se ele faz mais 2 jogos desse jeito, ele vai ali pro fim da fila. Sim. Porque ele foi muito mal. Aliás, eu achei que ele não ia nem voltar pro segundo tempo. O Pedro também. Então, eu quero entrar nesse assunto, Calçade, mas nós vamos fazer o seguinte. Nessa lista aí. Nós vamos fazer o seguinte. Deve estar confuso ainda, né? Porque a hora... Chegou, não tá nem confuso não, com o fuso horário. Com o fuso. Com o fuso horário. Foi bom o gancho que o Calçade, o Jean estava falando justamente, é que eu pensei no Pedro. Vamos lá então, galera. Poxa vida, cara, eu tô desolado, velho. Triste pra cacete com esse resultado. Poxa, cara, quando você perde, sabe, impondo o jogo e joga assim,
se entregando, sabe? Com raça, com vontade. Quando você é muito superior ao adversário e perde, você ainda aceita, né? Ah, o time buscou, né? Só que o Flamengo só foi buscar o jogo depois que levou o gol. E esse gol, cara, não foi um gol construído por eles. Foi um gol que a gente deu de graça, de bandeja. Tô aqui, ó. Faz o gol. Queremos tomar esse gol. Faz aqui, ó. Porque, cara, a gente teve várias chances. Quando eu falo a gente, é o Flamengo, os jogadores, tá? Eles tiveram várias chances de mudar o rumo da história. Mas não. Eles quiseram ficar trocando passe com o goleiro. O Léo Pereira passa para o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem a chance de passar para o Varela e não passa. Volta para o goleiro. O goleiro passa de volta para o Léo Pereira. Aí, não contente, o Léo Pereira, em vez de virar o corpo e passar para o Ayrton Lucas, não. Ele pega e cruza a bola no meio da área e dá de presente a bola para o Atlético Mineiro fazer o gol. Atuações aí, ó. Léo Pereira é o pior contra o Atlético e Lino estreia bem. Vamos ver aqui as notas. A boa notícia da noite foi Samuel Lino, foi também o Emerson, que eu gostei da entrada dele também. O Saul, eu nem reparei porque ele entrou já, ele foi o último a entrar, se eu não estiver enganado, e o Flamengo já estava perdendo o jogo e eu fiquei desnorteado, eu nem lembro de ver o Saul. Eu lembro que ele passou a bola forte uma vez para o Pedro, né? Não deu para o Pedro chegar na bola. Só lembro disso, só. Vamos lá, cara. Ranking de atuação. Rossi, 5.6. Varela, 7.1. Emerson Royal, 6.1. Léo Ortiz, 6.0. Léo Pereira. Vou dar nota 0 pro Léo Pereira, cara. Merece. Nota 0. Léo Pereira. Você merece. Vinha, 5.2. Ayrton Lucas, 3.2. Everton Araújo, 5.3. Alan, 3.3. Matheus Gonçalves, 3.4. Samuel Lino, 8.1. Fez um gol e estava impedido. Já pensou se ele não estivesse impedido, cara? Estrear com gol seria maravilhoso, né? Luiz Araújo, 3.6. Wallace Ian, 3.8. Pedro, 4. Plata, 3.2. Saul, 5.7. Entrou na reta final, né? Como eu já tinha falado aqui. Tinha tocado pouco na bola até acertar 2 bons passes para o Wallace Ian nos acréscimos. Aí, ó, nem lembrava disso aqui, porque eu já estava possuído já. Perdão pela palavra possuído, que é muito forte. Eu já estava nervoso, tá? Felipe Luiz, 2.9. Tá aí. Optou por escalar muitos titulares. Mas as peças poupadas no meio, né, Jorginho e Arrascaeta, fizeram muita falta. Insistiu com Luiz Araújo no lado em que pouco rende. E, novamente, seu time criou muito pouco. E finaliza pouco, né? E no gol, menos ainda, né? Arame liso. Flamengo faz tempo, hein, cara, que não faz gol, hein? Fez um gol só no Atlético, um só. Aí tinha feito 2 gols no Red Bull Bragantino de virada. Daí tinha vencido o Fluminense com gol do Pedro, um só também, no final do jogo. E tinha vencido Fluminense e tal. São Paulo, né? Foi o melhor jogo, foi contra o São Paulo, 2-0. Depois disso, só jogou bem o segundo tempo contra o Bragantino e só. Contra o Atlético Mineiro, nem acho que jogou tão bem o jogo passado, que ganhou. Tá aí, galera. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos nós. Saudações. Fui.